Bom dia na paz do Senhor. Hoje vamos continuar falando sobre o pecado de adultério de Davi. Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulos 13, 14 e 15. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica nesse ano. Eu confesso que são capítulos muito tristes, mas também de muito aprendizado para nós, principalmente para quem tem filhos. Do capítulo 13, no capítulo 11, aqui de 2 Samuel, então se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia. Em 2 Samuel 11, nós vimos o pecado de adultério de Davi com Batseba ou Betseba, e nós vimos que o início do adultério, na verdade, o pecado de adultério não começou ali com o pecado em si, mas começou quando Davi negligenciou o seu chamado, sua vocação de rei guerreiro, não atendeu o seu chamado e ficou em casa sem fazer nada. Esse foi o início do pecado de Davi. Isso nos fala muito sobre atender o nosso chamado, sobre atender aquilo que Deus colocou para nós fazermos. E aí no capítulo 12 nós vimos então Natã falando com Davi. Davi não se arrependeu imediatamente do seu pecado. Ele se arrependeu depois de um ano ali mais ou menos. Ele achou que tinha conseguido encobrir o seu pecado. E agora, do capítulo 13 até o capítulo 20 de 2 Samuel, nós vamos ver cerca de, ou pelo menos, 8 consequências do pecado de Davi. Então, no capítulo 13 hoje, nós já vamos ver 3 dessas consequências. E são o quê? Essas consequências do pecado de Davi são cumprimentos da profecia de Natã sobre Davi, que está ali em 2 Samuel 12, dos versículos 10 a 11. Por que eu estou repetindo? Porque é interessante nós vermos para entender os resultados, tá bom? Olha só, 2 Samuel 12, os versículos 10 e 11, o juízo ali de Deus sobre Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Então foi esse o juízo de Deus. E aí nós começamos a ver então aqui no capítulo 13. Então se você ainda não abriu, ainda dá tempo de abrir a sua Bíblia. E aí nós vamos ver o seguinte. Vamos já no versículo 1, 13 e 1. E aconteceu depois disso que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Então, olha só, Davi tinha muitos filhos, ele tinha muitas mulheres. Então, Aminon e Tamar, eles eram irmãos, mas eles eram meio-irmãos, eles eram irmãos por parte de pai. De qualquer forma, a lei já proibia esse tipo de relacionamento amoroso, sexual. E aí, Aminon amou a própria irmã. Então, amou de uma forma amorosa, sexual. Sentiu atração por ela. E ele ficou angustiado com isso. E ficou doente. Aí, Aminon chamou o amigo dele, Jonadab, que era, na verdade, eram primos, né? E disse o seguinte, né? E daí esse primo disse, por que você está assim, emagrece, você é filho do rei? Me conta. E aí ele contou que estava amando a própria irmã. E aí, Jonadab disse, deita-te na tua cama, faz-te doente, quando seu pai vier te visitar, você fala, eu quero comer através da minha irmã, eu quero que ela me traga pão, eu quero que ela prepare a comida diante de mim, ou seja, daí ia ter mais tempo com ela. Acabou que ele a estuprou, essa é a palavra, foi a força. Olha só, vamos aqui no versículo, ele criou toda uma condição, né? Versículo 10, então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, irmã minha. Ou seja, pegou na força. E ela ainda tentou dizer, não, irmão meu. Não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. E ela ainda lembrou, porque aonde eu vou com a minha vergonha? Isso vai ser demais. Ele não deu ouvidos à sua voz, versículo 14.
a forçou e se deitou com ela. Depois que cometeu o ato de abuso, de estupro, porque foi isso que foi. O versículo 15, Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon, levanta-te e vai. Ou seja, ficou com nojo, ficou com raiva, ficou aborrecido ali com ela. Isso significa o quê? Primeira coisa, que o que ele sentia antes não era amor. Não era amor, era uma atração sexual. E aí ela responde para ele, por que você está fazendo isso comigo? Não precisa fazer desse jeito. Mesmo assim, ele mandou chamar ali um servo e falou, coloca ela para fora. Então, de repente, não era mais nem a irmã querida, não era nem mais Tamar, não tinha mais nome, não tinha mais nada. Ele simplesmente falou para o servo, põe essa aí para fora. Tratando já com desprezo. Então, olha só. Dos versículos 1 ao 20, então nós temos essa situação de Amnon ali com Tamar, onde ele pratica esse estupro, tem essa relação com ela à força e coloca ela para fora. Vamos no versículo 21. Aí do 21 ao 29, nós temos esse irmão sendo assassinado por outro irmão. E o finalzinho do capítulo, dos versículos 30 ao 39, a tristeza de Davi. Então vamos no versículo 20, que é quando o irmão de Tamar, daí por parte de pai e por parte de mãe, encontra com ela. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Amnon teu irmão contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Então Davi ficou ali irado com a situação. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então Absalão começou a nutrir ali a raiva pelo irmão, mas guardou no seu coração. Raiva guardada no coração fica como raiz de amargura, que nós lemos sobre isso lá em Hebreus. O problema. Nós encontramos nos capítulos 13, 14 e 15, os resultados de um pai negligente. Então, como rei, Davi tipifica Cristo, mas como esposo e como pai, ele é um desastre. No momento em que ele ficou sabendo que Amnon estuprou a própria irmã, como pai e como rei, obviamente, ele tinha poder para isso, ele devia ter ido, mas é como pai mesmo que ele falhou, ele deveria ter ido até Amnon e chamado a atenção, repreendido, colocado uma punição ali para o filho. Mas sabe o que ele fez? Ele não fez nada. E a Bíblia não relata os motivos dele não ter feito nada, mas nós podemos imaginar. Será que esse filho já não tinha ali uma dificuldade com o pai, o Amnon? Porque, na verdade, ele deixou a luxúria, ele deixou o desejo sexual dele tomar conta e mandar no seu comportamento. Ele estava repetindo o comportamento do pai. Será que esse pai não estava vendo no filho as próprias atitudes, o reflexo do que ele tinha feito? E talvez por isso ele não teve coragem de chegar no filho e chamar a atenção? Davi falhou. Ele podia sim ter chegado, mesmo que o filho dissesse, mas estou fazendo igual você, ou você fez isso também. Davi podia ter dito, fiz, mas eu me arrependi e eu pedi perdão e Deus me perdoou. Davi podia ter falado tudo isso. Mas ele não fez. Ele não chamou a atenção de Amnon. E por não chamar a atenção de Amnon, aí ele acaba não só ele ficando com raiva, ficando entristecido, o próprio Davi, mas ele acaba provocando um sentimento no filho Absalão, muito difícil também, porque Absalão certamente ficou esperando o pai agir. Olha o que o versículo fala, versículo 23. E aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão e a todos os filhos do rei. Então, olha só. Absalão ficou ali 2 anos, quieto, não fez nada.
Mas a raiva pelo irmão, pelo que ele tinha feito para Tamar, foi crescendo. E certamente que Absalão ficou esperando o pai agir. E viu que o pai não agiu, o pai não falou nada, o pai não se manifestou sobre Aminon ou sobre Tamar, nem para procurar a filha, nada. A Bíblia não relata nada disso. E Absalão chegou um momento que falou assim, olha, meu pai não vai agir, ninguém vai fazer nada, eu vou resolver esse negócio. E aí chamou os irmãos ali para um banquete, tá aí nos versículos 24, 25. E aí Davi falou que não ia, mas abençoou, né, tudo ali, porque certamente que Absalão ia fazer alguma coisa até com Davi junto, não se sabe. E aí Absalão falou, quando não, deixe ir conosco Aminon, meu irmão. E aí o rei fala, para que iria contigo? E instando Absalão com ele, ou seja, insistindo, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. Enfim, acabou que matou Aminon. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado, versículo 29. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram, cada um no seu muro e fugiram. Então olha só, Absalão nutriu aquela raiz de amargura de tal forma até o ponto de assassinar o próprio irmão, mandou matar o próprio irmão. Então, como eu disse no capítulo 3, 20, nós vamos ter aí pelo menos 8 consequências do pecado de adultério de Davi. E isso vale principalmente para nós que muitas vezes falamos, ninguém vai ficar sabendo, ou meu pecado é pequeno, ou é meu pecado, eu pago a consequência, não vai sobrar para ninguém. Aqui de Davi foi o pecado de adultério. Mas lembrando que começou com a negligência dele em relação ao chamado dele. O que isso quer dizer, né? Sempre quando nós deixamos o nosso chamado de lado, deixamos a nossa vocação de lado para fazer outras coisas ou para não fazer nada como Davi, nós acabamos sendo induzidos ao pecado. Pecado de omissão, pecado de negligência, vários pecados. E nós não podemos achar e ser inocentes, como Davi foi no primeiro ano, de que ninguém vai ficar sabendo, ou de que eu sou a responsável pela minha decisão, então eu que vou pagar com as minhas consequências, com as consequências das decisões que eu tomo. As consequências das nossas decisões, elas refletem em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família, no marido, nos filhos. E aí as consequências, de acordo com cada pecado, vão aumentando ou vão refletindo no lugar onde eu estou inserida, na coletividade onde eu estou inserida. Seja na minha pequena igreja de bairro, seja na igreja sede, na igreja mãe, que muitos de nós vamos, seja numa comunidade de fé, seja num grupo de amigos, seja na pequena célula, não importa. Em algum momento as consequências do nosso pecado irão refletir nos outros. Nós precisamos ter muita consciência disso. O pecado, a responsabilidade é minha, mas as consequências é de quem convive comigo. Então, olha só. Nesse capítulo 13, nós temos o incesto de Aminon com Tamar. Primeira consequência. Segundo, o assassinato de Aminon por Absalão, que nós vimos aqui. E terceiro, que daí está aqui, a partir do versículo 30, a fuga de Absalão. O erro de Davi não destruiu só sua reputação moral. Refletiu nos filhos. Aminon imitou o pai ali na luxúria, em deixar os seus desejos sexuais tomarem conta de si e ditarem o seu comportamento. Só que Aminon imitou o pai de uma forma muito mais cruel, de uma forma muito mais perversa, onde ele estuprou a própria irmã. E ainda custou a vida dele. Para Davi. Olha a história, olha Davi olhando, né? Ele tem uma filha violentada, um filho morto e um filho assassino. Só que essas 3 consequências. Uma atitude louca, baseada no desejo sexual, uma atitude egoísta, ali o adultério, algo egoísta para satisfazer o próprio desejo. Um processo todo pecaminoso ali na vida de Davi. Arruinou a sua vida, a vida dos seus filhos e mais influenciou no reino
de Israel e influenciou no reino de Israel de tal forma que está até hoje lá a confusão. Os conflitos não são todos culpa de Davi, mas muito dos conflitos de hoje é reflexo de Israel não ter um reino unido, porque não foi dividido no tempo de Davi, não foi dividido no tempo de Salomão por amor de Deus, mas dos filhos de Salomão em diante o reino se dividiu e nunca mais foi o mesmo. E está lá hoje os conflitos. Do versículo 21 ao 22, os versículos 21 e 22, nós vemos que Davi não confrontou Aminon. Durante 2 anos, Aminon ficou ali, regulando a sua amargura, a sua raiva contra o próprio irmão, até explodir. E aí, olha só o versículo 38, depois que Absalão matou, então, mandou matar o irmão, ele fugiu e foi para Jesur e esteve ali 3 anos. Versículo 38, 3 anos. Ele ficou ali escondido. Vamos ver o que acontece depois. Então, tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já tinha se consolado acerca de Aminon, que era morto. E aí Joabe, o líder do exército de Davi, viu, ficou sabendo, tomou ciência de que o coração do rei estava com saudade de Absalão, e aí Joabe vai e faz alguma coisa. O pecado de Davi já estava, as consequências do seu pecado já estava tanto que já tinha saído ali do círculo da família, círculo dos servos que ficavam ali no palácio do rei, na casa do rei. Não, até o líder do exército, ou seja, já era algo público, sabia do que estava acontecendo. E Joabe fez o quê? Ele sabia que não era qualquer palavra que ia convencer o rei Davi de fazer algo em relação a Absalão. Então Joabe vai e contrata, aluga uma atriz, uma mulher que atua ali diante de Davi, vai lá, conta uma parábola, assim como Natã fez com Davi, Deus usou o profeta Natã para contar uma parábola. Aqui então Joabe faz o mesmo, ele chama uma mulher, contrata como atriz e ela vai e conta uma parábola para Davi. E aí desta forma Joabe consegue convencer então Davi a permitir que Absalão volte para Jerusalém. E aí Davi permite e o Joabe vai ele mesmo lá buscar o Absalão e traz de volta ali o Absalão para Jerusalém. Então, dos versículos 1, a estrutura desse capítulo 14, dos versículos 1 ao 20, nós temos Joabe, então, intercedendo por Absalão junto a Davi. Dos versículos 21 ao 27, Absalão voltando para Jerusalém. E os versículos 28 ao 33, Absalão finalmente diante do rei Davi. Versículo 21. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. E aí nós temos o versículo 23, onde Joabe vai buscar. E o versículo 24. E disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Ou seja, Davi não queria ainda ver Absalão. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Absalão era muito bonito, era muito belo, está escrito aqui, no versículo 25. Versículo 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Então vamos entender um pouquinho. Joabe, o líder do exército de Davi, se envolve, intercede por Absalão, consegue convencer Davi a que permita que Absalão volte para Jerusalém. O próprio Joabe vai buscar. Mas quando Absalão aparece diante do rei, ali no versículo que eu acabei de ler, versículo 24, Absalão não pede perdão para o pai por ter matado o irmão, não se prostra diante do rei, nada disso. Então, Davi fala: não aparece na minha frente ainda. Aumenta aquela raiva, dali do pai com o filho, porque o filho não pediu perdão. Depois desses 2 anos, Absalão vem então de novo diante de Davi. O versículo 29, Absalão fala assim: olha,
eu quero estar ali. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse os seus servos, ali para fazer algo. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, vamos lá. Absalão fala para Joabe, versículo 32, por que eu vim para cá? Melhor era estar fora, estar lá em Jesus onde eu estava, porque eu vim, mas o rei não quer me ver, o rei não quer ver a minha face. Se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. Então entrou Joabe ao rei e disse, e aí chamou Absalão, e Absalão entrou ao rei, versículo 33, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Então o que acontece? Ele fica 2 anos de Jerusalém, o tempo vai passando, né? Ficou 3 anos de Jesus, veio, ficou mais 2 anos em Jerusalém, e aí na segunda vez que ele pede para Joabe ele interceder para o rei aceita que ele venha. Mas o que ele faz? Mesmo assim, ele se prostra diante do rei, mas ele não abre a boca, ele não fala nada, ele não pede perdão para o rei. Ele se prostra, mas não pede perdão. Ele se prostra, mas não fala nada. Ou seja, é uma atitude externa. Deus conhece o coração. Não podemos esquecer disso. Então, Absalão estava com raiz de amargura que alterou para sempre os sentimentos para com o pai. E aí, trazendo um pouquinho para nós, antes de irmos para o capítulo 15, nós devemos estar atentos, não só aos nossos sentimentos, para que não vire raiz de amargura, mas nós devemos estar atentos ao clima da nossa casa. Nós devemos estar atentos ao ambiente da nossa casa, sempre olhando se está precisando de um ajuste emocional, de um ajuste espiritual, porque há coisas que elas não acontecem imediatamente, mas elas têm início agora e demoram um tempo para se desenvolver. Absalão ficou aí 5 anos com sentimento, olha só, 3 anos ele ficou em Jesus, ele demorou 2 anos para tomar a ação de matar o irmão. Aí fugiu, ficou 3 anos em Jesus, depois mais 2 anos em Jerusalém, 5 anos, até estar na presença do rei, e mesmo assim não falou nada, ou seja, a amargura estava ali ainda, fazendo bagunça ali dentro dele, quieta, mas corroendo por baixo. E nós vamos ver que esse sentimento de 5 anos ali depois dele ter matado o irmão, que vai virar agora no capítulo 15? Vira o quê? Uma rebelião contra o pai. Se o pai tivesse, lá no início, chamado a atenção de Aminon, talvez Absalão não estivesse com tanta raiva. Talvez ele não tivesse nem matado o irmão. Aqui, quando Absalão veio diante do pai a primeira vez, se o pai tivesse tomado a iniciativa de falar sobre o perdão, de falar, meu filho, eu te perdoo, já que o filho não estava conseguindo pedir perdão, mas Davi também não fez isso. Não ficou atento ao clima que estava acontecendo, ao que estava sendo gerado ali. E aí, 2 anos depois, o filho vem de novo e se prostra diante do pai e novamente não fala nada, embora fale que o rei beijou Absalão, mas não tem nenhuma reação do jovem para com seu pai. O pai precisava parar e resolver isso. Ele não fez isso. Olha a situação. Muitas vezes a gente acha que é algo pequeno, mas ele cresce. Aqui demorou 5 anos. Tem vezes que é 1 mês, tem vezes que é 10 anos. Mas eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho, ou na sua casa, ou na sua história, na história da sua família, ou de algum vizinho, de algum conhecido, nós temos algo assim. Alguém que alimentou por muito tempo uma raiz de amargura até o momento em que explode. Ou numa ação contra si, ou numa ação contra o próximo. E nós precisamos tomar muito cuidado disso. E aí vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 é o resultado de Davi não ter conversado com o jovem Absalão, não ter falado sobre perdão, não ter tratado ali o que precisava tratar dentro do núcleo familiar. Dos versículos 1 ao 6, nós temos a astúcia de Absalão, do 7 ao 12, Absalão querendo ser rei de Hebrom. Do 13 ao 23, Davi fugindo de Absalão. Olha a situação, o pai fugindo do filho para não morrer. Do 24 ao 30, Zadok, a arca de Deus. E dos versículos 31 ao 37, o rei Davi dando conselhos
ali ao amigo Uzai. O que acontece? Absalão se revolta contra o governo do pai e aplica um golpe, querendo mostrar que era melhor que o pai. Então, olha só, Absalão certamente ali com raiva, né, de Aminon contra a própria irmã, contra aquele estupro, Absalão começa a falar assim, poxa, meu pai não fala nada, meu pai não faz o que precisa fazer, meu pai não chama a atenção de Aminon, meu pai não dá uma punição para Aminon. 2 anos depois, esse pensamento faz com que Absalão mate Aminon. Já que meu pai não faz nada, deixa eu resolver. Ele vai e mata. Depois ele fica 3 anos escondido em Jesus, sem contato com o pai. Depois mais 2 anos em Jerusalém. E esse pai continua não falando nada. A pessoa que está nutrindo amargura, ela passa a não ver mais o bem. Porque a amargura nos tira as lentes da bondade. A amargura faz com que nós só vejamos a dor e o sofrimento. Então Absalão começou a olhar para o governo de Davi e dizer, não, mas eu faço melhor. Eu sei agir melhor. Eu tomo decisões melhores do que o meu pai. Deixa eu ser o rei. Olha só, capítulo 15, versículo 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para o rei, Absalão dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel teu servo, então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então Absalão começou ali a plantar na cabeça das pessoas, dizendo, olha, não tem quem te escute da parte do rei. E fala mais, quem me dera ser juiz, quem me dera ser o rei, eu ia fazer justiça, eu sei o que fazer. E ele começou então a plantar isso. E continuou fazendo. O versículo 7. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus na Síria, votou o teu servo um voto dizendo, se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então o rei disse, vai em paz. Porque o rei não sabia o que estava acontecendo. Ele não conversava com o filho. Ele não sabia sobre essa raiz de amargura que tinha, que o filho estava nutrindo. E aí foram com Absalão 200 homens. Está ali no versículo 11. E aí o que acontece? Né? Como eu disse, tem toda essa revolta de Absalão e Davi precisa fugir do próprio filho, fugir para guardar a própria vida. Versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance. Então os servos do rei disseram ao rei, eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Então, olha só, o rei foge a pé. Versículo 23, e toda a terra chorava grandes vozes, passando o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Então saiu o rei de Jerusalém, saiu sua família e saiu um grande povo com ele. Versículo 24, com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus e puseram ali a arca de Deus. Então a arca também foi retirada e foi junto com o rei. Nós vamos retomar esse capítulo 15, parte dele, quando for comentar o capítulo 16, que é quando aqui, ó, dia 17. Então, segunda-feira eu vou retomar esse capítulo 15, que é alguns detalhes bem interessantes dessa caminhada, para vocês imaginarem já ali Davi, velho já, cansado, muitos anos de guerra, muitos anos fugindo.
quando ele pensa que está em paz na casa dele, usufruindo da paz no lar, quando ele pensa que está ali, né, com a mulher que ele realmente ama, a Batseba, quando ele pensa que o reino está bem unificado, ele precisa fugir. Ele precisa fugir a pé. Nem quando ele fugiu de Saul, quando ele era jovenzinho, ele fugiu desse jeito. Aqui ele precisou fugir a pé para não morrer. Muita curiosidade, muitas lições, muitas chaves para aprendermos. Mas o principal é: comece cuidando do seu chamado. Comece cuidando da sua vocação. Não deixe ela de lado. Porque quando nós deixamos o chamado de Deus de lado, a nossa vida se direciona para um processo pecaminoso. Davi caiu no adultério. Para nós pode ser tantas coisas, inclusive o próprio adultério. Mas pode ser outras coisas que aos nossos olhos podem até parecer, entre aspas, pecados pequenos, se comparados com o adultério, mas eles dão os mesmos resultados. A família passa a viver de outra forma. O clima dentro de casa muda quando nós não atendemos o chamado de Deus. O clima dentro de casa muda quando a mãe, quando a mulher não está atendendo o chamado de Deus. E o clima muda de forma drástica quando estamos em pecado, quando cometemos pecado. Mesmo quando Deus nos perdoa, Ele perdoa o pecado e nós refizemos o relacionamento com Ele. Mas Deus é justo. Então, Ele permite que nós soframos as consequências do nosso pecado. E isso que nós precisamos trabalhar. Davi não soube trabalhar as consequências do pecado em sua vida. Não chamou a atenção do filho, não se relacionou bem com o outro, e as coisas só foram piorando. Piorando, que nós vamos ver ainda até o capítulo 20, que é uma desgraça só, o resultado do pecado de adultério. Que nós possamos aprender cada dia mais a cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Davi, eu falei do chamado, de não negligenciar o chamado, e o segundo ponto é não negligenciar o cuidado com os filhos. Cuidar do clima em casa. Cuidar de como nós estamos vivendo o emocional dentro da nossa casa. Não só o espiritual, mas o emocional também. Porque traz, sim, consequências seríssimas se nós formos negligentes. Davi foi um pai negligente. Ore e peça para Deus não permitir, não deixar que nós sejamos, que você não seja negligente na sua maternidade, na sua paternidade. Que Deus desvende os nossos olhos e que nós possamos ver dentro de casa, em primeiro lugar. Porque se as coisas vão bem dentro de casa, como consequência, elas irão bem nos lugares onde nós estamos inseridos. Seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, seja na nossa comunidade de fé. Não importa. Mas precisa primeiro estar com um ambiente bom dentro de casa. Lembrem-se de Davi. Davi, o rei guerreiro que prefigurou Cristo, que muitas das suas características apontaram para Cristo. Esse mesmo rei não cuidou da sua vida familiar, não cuidou da sua vida pessoal. E no momento que decidiu não atender o seu chamado, que decidiu ficar em casa e descansar, caiu em pecado. Vamos aprender com Davi. Mas vamos aprender principalmente com Davi a não persistir no erro. Deus perdoa sim, mas nós precisamos aprender a cuidar das consequências. Davi não soube cuidar das consequências e destruiu o seu reino. Nós vamos ver cada dia. É como eu falei no começo, às 7h30, no começo dessa live. Os capítulos 13, 14, 15 são muito tristes, porque mostra a negligência de um pai. Mostra um homem que já não sabia o que fazer, que não tomou ação. Passou uma vida tomando ação, tomando a frente das coisas, lutando, guerreando. E quando ele precisou agir dentro da própria casa, ele não soube o que fazer. E não agiu. Foi omisso e foi negligente. Que nós possamos realmente aprender com isso e não agir assim. Ore e peça para Deus desvendar os seus olhos e mostrar dentro da sua casa onde precisa de ação, onde precisa de uma atenção e onde precisa de um reforço, porque tem vezes que pode nada estar acontecendo para o mal, mas o negócio está ali tranquilo, precisa de um reforço. Não precisa de uma ação para corrigir, mas precisa de uma ação para reforçar algo bom que já está ali. Amém? Deus abençoe.